Irmãos, a Bíblia para nós, ela não é meramente um livro sistemático, ela não é um livro de temas meramente, e ela não é meramente um livro de doutrinas que serve apenas para informar a nossa mente. Se vocês já tiveram paciência, ou se vocês tiverem paciência alguma vez na vida de vocês, de pegarem um livro de doutrina, um livro de teologia sistemática, que eu particularmente amo, você lê apenas uma vez e depois você não lê mais, porque aquilo vai te entediar e te enjoar, porque é dito a mesma coisa, da mesma maneira, da mesma forma para as mesmas pessoas, ok? Irmãos, a Bíblia não é de maneira nenhuma desse tipo. A Bíblia é tão profunda e extraordinária, irmãos, que ela diz a mesma coisa de milhões de formas diferentes, para um grupo imensamente diferente ao longo de toda a história, e é por isso que você nunca se enjoa da Bíblia. É por isso que se você lê as Escrituras de forma correta, ela vai te maravilhar e te deixar pasmo, te deixar trêmulo e maravilhado com a majestade do assunto dela. Se não, vejamos, vocês não percebem, mas acontece algo extraordinário nos nossos cultos, todo culto, todos os anos. Em 2016 nós pregamos todo o Evangelho de João aqui, irmãos. E a mensagem do Evangelho de João é o seguinte: creiam nessas coisas, João escreve. Eu escrevi para que vocês creiam que Jesus é o Messias e para que vocês, crendo, tenham vida em seu nome. Então nós pregamos um ano inteiro o mesmo sermão: creiam em Jesus e tenham vida através dele, de milhares de formas diferentes ao longo de toda a narrativa de João. Em 2017 nós pregamos toda a carta aos Romanos, e o tema de Romanos é o Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus, que comunica a quem crê justiça. E nós pregamos durante um ano a mesma mensagem, o Evangelho da justiça de Deus. Nós nunca repetimos um sermão com a mesma mensagem. Em 2018 nós pregamos Hebreus tem uma só mensagem: não se desviem do Evangelho, porque Jesus é supremo. Se vocês se desviarem, vocês terão maior punição. Nós pregamos um ano a mesma coisa, irmãos, não se desviem, porque Jesus é supremo e glorioso. E nós não pregamos um único sermão igual, nós não pregamos um único tópico de sermão igual, ainda que nós não pregamos outra mensagem a não ser Jesus e este crucificado. E vocês precisam se perguntar: qual é a mensagem de Lucas? Porque, irmãos, serão 100 mensagens em 2 anos, a mesma coisa será pregada para vocês. Nós pregaremos o mesmo sermão que nós nunca repetiremos o mesmo sermão, paradoxalmente falando. Então nós iremos ler o nosso texto e depois da oração eu irei dizer de novo qual é a mensagem de Lucas para nós. Vocês estão abertos em Lucas capítulo 1? Eu pedi para o Kaique ler para nós o verso 57 ao 66, que forma o background, o pano de fundo histórico, a cena em que acontece a profecia de Zacarias, que é o Benedictus. Então João Batista nasce, todo mundo fica muito alegre, o pessoal queria colocar o nome de Zacarias, né, por causa do pai. Ela diz: não, será João. Zacarias escreve: será João. Todo mundo fica maravilhado com aquela concordância entre o casal, e todo mundo está vendo a mão de Deus guiando Zacarias, Isabel e João Batista. Então, a partir do verso 67 até 80, nós iremos fazer a leitura. Vocês reparem que a partir do 67 até o 75 é o cântico propriamente dito de Benedictus, de Zacarias, e até o final nós temos uma profecia sobre João Batista e sobre Jesus. E eu quero que vocês reparem que o capítulo 1 de Lucas possui nada mais, nada menos que 80 versículos para nós. É por isso que nós vamos passar 2 anos em Lucas. Todos acharam? Lucas capítulo 1, versos 67 e 80, Benedictus, a canção profética de Zacarias. O Lucas já pode mudar o próximo slide, enquanto nós faremos a leitura. Lucas 1, 67, depois da leitura eu irei dizer: esta é a palavra do Senhor, e todos respondam com amém. Diz assim: então Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo, e nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência do seu servo Davi, assim como tem anunciado por meio dos seus santos profetas desde tempos antigos, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para ser misericordioso com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, o cultuássemos sem medo
em santidade e justiça em sua presença todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação pelo perdão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pelo qual a aurora lá do alto nos visitará, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e morou no deserto até o dia da sua aparição pública a Israel. Esta é a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Bendito és tu, ó Deus, pois nos visitou através do seu Filho Jesus, trazendo salvação em suas asas, guiando-nos no caminho de justiça e de santidade. E é isso que nós te pedimos, ó Deus, neste momento, que o seu Espírito, o mesmo Espírito que encheu Maria, Zacarias, Isabel e João Batista e seu próprio Filho Jesus, encha-nos a todos neste momento aqui presente, ó Deus, que nós venhamos a proclamar a sua palavra, a sermos transformados pela sua palavra como profetas, a servirmos ao Senhor e servirmos uns aos outros como sacerdotes, e estender o reinado de Cristo através do Evangelho como reis e rainhas de Cristo Jesus. Que a sua palavra seja proclamada aos nossos corações, de todos nós, pecadores, ó Deus, pelo poder e graça do seu Espírito, em nome de Jesus, para a sua própria glória, Pai. Amém e amém. Como nós vimos, irmãos, a primeira mensagem de Lucas, a mensagem do Evangelho de Lucas é o plano da salvação de Deus, o programa da salvação de Deus, da redenção do nosso Deus triuno, realizado para todos os povos, e realizado no sentido de ser tornado real para todos os povos, não só para os judeus, mas para todas as nações, para os gentios, para os brasileiros, para os datubanos, para todos os povos. E quem realiza esses planos, quem torna real todas as promessas de Deus no Antigo Testamento, é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E quando Lucas arquiteta o seu texto para mostrar esse glorioso plano da salvação que é cumprido em Jesus Cristo, ele tem um alvo em mente: Teófilo, o seu catecúmeno. Ele diz: Teófilo, escreva essas coisas em Lucas capítulo 1, do 1 ao 4, para que você tenha certeza das coisas que você foi instruído. Então, o que nós vamos fazer em 2 anos aqui na nossa igreja? Fundamentar e planejar a sua fé e a sua vida como um culto a Deus, de tal forma que você tenha absoluta certeza do Evangelho de Jesus Cristo, do plano de Deus, da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas em nosso favor. Portanto, em 2 anos a sua fé vai ser forjada, amadurecida, e irá crescer e florescer em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. 100 mensagens para isso, irmãos. Se você participar das 100 mensagens e você ainda não tiver uma fé sólida, você não está ouvindo as mensagens com fé e arrependimento em Jesus Cristo, no seu Espírito. Vamos ver então, irmãos, esse texto para nós. Verso 67 de Lucas capítulo 1 é a introdução do nosso texto. Zacarias, seu pai de João Batista, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, ou seja, o cântico Benedictus de Zacarias é uma profecia, ao mesmo tempo que é um louvor a Deus, dizendo. E nós vamos meditar em 3 coisas deste cântico, irmãos. Primeira coisa, o fundamento do cântico de Zacarias. E o cântico de Zacarias veio no verso 68 e 69. Qual que é o tema do cântico de Zacarias? Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque, em primeiro lugar, Deus nos visitou. Em segundo lugar, Deus nos libertou. E em terceiro lugar, Ele nos trouxe salvação poderosa. A mensagem de Zacarias é a mensagem de todo o Evangelho de Lucas: a visitação, libertação e salvação de Deus. 3 termos significando a mesma coisa. Quando Deus nos visita em sua graça, Ele nos liberta, e em nos libertar Ele nos salva dos nossos inimigos. Vocês estão vendo? É por isso que Lucas coloca esse cântico glorioso de Zacarias aqui, cheio do Espírito Santo para nós. Então, o que nós vamos meditar essa noite? Na salvação, libertação e visitação de Deus em Cristo Jesus para nós.
E qual que é o fundamento, irmãos, dessa visitação de Deus, dessa salvação de Deus? Verso 69: nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência do seu servo Davi. Verso 70: assim como tem anunciado por meio dos seus santos profetas desde os tempos antigos, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para ser misericordioso com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão nosso pai. Irmãos, nós temos as 3 grandes alianças do Antigo Testamento aqui. Primeira aliança, aliança com Davi. 2 Samuel 7, Davi pede para Deus construir o templo. Deus diz: você não vai construir o templo, o seu filho vai construir o templo, e ele será o meu filho, eu serei o seu pai, e ele será rei eternamente. O seu reinado não terá fim em Israel. Esta é a promessa, pacto, aliança de Deus com Davi, de que o seu filho será um rei eterno no trono de Israel. Segunda aliança, aliança com Israel e com Moisés. Vejam o verso 72: e lembrar-se da sua santa aliança. Lembrar-se da sua santa aliança é uma citação de Levítico capítulo 26. Em Levítico capítulo 26, Deus diz o seguinte: olha, eu libertei vocês do Egito, dei a lei para vocês me cultuarem e me obedecerem. Se vocês me obedecerem, eu vou trazer bênção para vocês, eu vou abençoar a descendência de vocês, eu vou dar a terra de Canaã para vocês. Mas eu sei que o coração de vocês é incircunciso e duro, e vocês vão quebrar a minha aliança, e quando vocês me desobedecerem, eu vou destruir vocês, eu vou trazer inimigos para sitiar vocês e levar vocês cativos. Mas lá no cativeiro, na miséria, no pó e na humilhação, eu vou fazer com que vocês invoquem o meu nome, vocês vão se arrepender dos seus pecados, da sua rebeldia, e lá naquele contexto de humilhação, de tragédia, eu vou salvar vocês, eu vou me lembrar da minha santa aliança. A aliança de Moisés e a aliança de Abraão, no verso 73, o juramento que fez Abraão nosso pai. Gênesis 12, 15, 17, Deus chama Abraão e faz um pacto com ele, e diz: Abraão, eu vou te abençoar, e através do seu descendente eu vou abençoar todas as famílias da terra. Vocês estão vendo? Jesus Cristo é o filho de Abraão, que traz bênçãos para nós. Ele é o filho, é o verdadeiro Israel, filho de Deus, que ao obedecer toda a lei de Deus, contrário ao que Israel fez, ele recebe toda a maldição da lei mosaica em nosso favor. E Jesus Cristo é o filho de Davi, que reina eternamente em seu plano. Irmãos, o fundamento dessa salvação de Deus é todo o Antigo Testamento, e ele diz ainda no verso 70, todos os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento profetiza essa libertação de Deus através de Jesus. E o que Lucas quer com isso é: Teófilo, para você ter certeza da sua fé, ela está fundamentada no plano histórico redentor de Deus ao longo das eras, de acordo com as Escrituras. Vocês veem? Você quer ter certeza da sua fé, você quer ter uma fé robusta, intrépida diante de Deus, você precisa conhecer a história e o texto das profecias do Antigo Testamento. Você não precisa receber uma revelação de um anjo, dar ouvidos ao seu coração enganoso, achando que você está ouvindo alguma voz. Não. O que Deus tem para te dizer está escrito aqui. Ele não vai te dizer nada mais, nada menos. Se você está com uma fé fraca, com uma fé titubeante, com uma fé dobre, como Tiago diz, é porque você não está fundamentado na história da salvação de Deus. Irmãos, a fé cristã não é um conto de fadas, não é a história da carochinha, ela está fundamentada na própria história da humanidade. E deixe-me dizer para vocês, a história da humanidade não é um processo cego guiado por um destino impessoal. A história da humanidade não é a história dos homens e do progresso da humanidade ou do declínio da humanidade. A história da humanidade é a história do Deus triuno, que reina soberanamente sobre a história, regendo todas as coisas para salvar um povo através do seu Filho Jesus e glorificar o seu Filho nesse processo. Vocês veem?
história da carochinha, contos de fadas. Sabe o que é? Ateísmo é contos de fadas. Tudo veio do nada e vai para o nada. Se você acredita nisso, você acredita em qualquer coisa. Você quer saber o que é conto de fadas? O humanismo, que diz que o homem é o centro do processo de todas as coisas. Conto de fadas é qualquer outra coisa que não é a história de Deus revelada nas Escrituras. Essa é a robustez e a firmeza e a veracidade da nossa fé cristã. Esse é o fundamento da salvação e da visitação de Deus. Jesus não surgiu em cena do nada. O fundamento de Jesus não é a filosofia grega da sua época. Ele não surgiu falando de algo novo. Eu sou um entusiasta novo, esqueçam o que veio antes de mim, sigam-me agora porque eu sou a revelação de Deus. Não, Jesus não fez nada, não falou nada que não estivesse escrito no Antigo Testamento. Este é o grande e precioso fundamento para nós, irmãos. Segundo lugar, do que Deus nos livra, do que Deus nos liberta. E aqui é um ponto um pouco difícil para nós interpretarmos. Zacarias diz, no verso 74, de conceder-nos que liberte das mãos dos nossos inimigos. Ele diz ainda no verso 71, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam. O Benedictus de Zacarias está dizendo que Deus nos liberta dos nossos inimigos. Não se engane, irmãos, Zacarias está falando aqui de pessoas. Como nós podemos aplicar e entender a veracidade disso? Lucas não quer cristianizar Zacarias. Zacarias é um judeu do Antigo Testamento. Jesus não tinha nascido, morto e ressuscitado ainda. Ele pensava nas categorias do Antigo Testamento e nas categorias judaicas da sua época, que distorciam um pouco o Antigo Testamento. Mas ele estava cheio do Espírito e a verdade no que está dizendo aqui. Como nós podemos entender isso, irmãos? Em primeiro lugar, o Antigo Testamento profetizava o novo céu e a nova terra. E nesse novo céu e nova terra, no julgamento escatológico, no julgamento final, na visitação última de Deus para salvar o seu povo e punir os pecadores, estava contida lá a promessa de que Deus iria visitar os pagãos, os pecadores, e todos os que se rebelaram contra Ele, iria punir essas pessoas. E o que acontece quando Jesus vem é o seguinte: Ele inaugura todas as coisas que o Antigo Testamento estava falando que era para acontecer nos últimos dias, mas Ele não consome, Ele não termina, Ele vai concluir essa obra escatológica redentora quando Ele voltar pela segunda vez. Há uma quebra na escatologia do Antigo Testamento. Vocês estão me entendendo? O que eles profetizavam, a vinda do Messias, a vinda do Espírito, a vinda do novo céu e da nova terra de uma só vez. Mas quando Jesus vem, Ele fala: eu comecei o novo céu e a nova terra em mim, e com a vinda do Espírito eu irei consumar isso na minha segunda vinda. Portanto, agora, neste já, mas ainda não escatológico, os nossos inimigos não são as pessoas. Os nossos inimigos é o nosso pecado, é o diabo e é os demônios que nos tentam todos os dias. Ok? Há uma verdade nisso daqui que está falando. Quando o Messias vier pela segunda vez, aí sim, os inimigos de Deus, os inimigos da igreja serão julgados e destruídos. Mas Zacarias ainda não tinha essa plena revelação que nós temos. Quando ele profetizou, Jesus nem tinha nascido ainda. Ok? E ele tinha um pensamento ainda político da sua época. Pensava que o Messias viria, libertaria Israel de Roma, eles poderiam cultuar a Deus política e fisicamente, agora com o reino do Messias. Isso não está totalmente errado, porque os profetas profetizavam um reino físico, político, escatológico de Deus. Ok, irmãos? Mas quando Jesus vem, Ele inaugura isso daqui. E quando nós lemos o Cântico de Zacarias aplicando corretamente para nós, Jesus nos livra dos nossos inimigos. Nossa luta não é contra carne e sangue, Efésios 6, mas contra toda a potestade e domínio, contra os nossos pecados. Ele diz em outro lugar de Efésios. Vocês veem? Você quer ter certeza da sua fé, da sua instrução, da sua catequese?
Você tem sido liberto dos seus pecados? Você tem sido liberto do seu antigo Adão, da sua antiga existência caída? Ou você ainda consiste de uma existência, de uma vida absolutamente pecadora diante de Deus? Não estou dizendo perfeição moral aqui. Nossos inimigos começaram a ser destruídos em Jesus Cristo. O domínio de Satanás foi destruído na cruz de Cristo. O diabo já não tem domínio sobre nós. O pecado não tem poder sobre nós. Você pode dizer não ao seu pecado agora. Você tem o poder da nova criação, da ressurreição, do Espírito de Cristo, para resistir ao diabo, resistir ao pecado, resistir às tentações, resistir a este mundo de sistema maligno contra Deus. É assim que você vai ter certeza da sua fé. A certeza que Lucas quer estabelecer não é a certeza vã. Não é aquela certeza que você diz o seguinte: eu posso pecar, Jesus morreu por mim, eu posso ter certeza disso porque afinal a graça reina na minha vida, Deus vai me perdoar absolutamente. Se você pensa assim, você ainda não tem um coração e uma mente transformada e renovada pelo Evangelho, que te lança numa trajetória de santidade e justiça. Esse é o terceiro ponto do nosso cântico. Qual que é o propósito de Deus nos libertar dos nossos inimigos, baseado nas Escrituras? Verso 74, vejam aí comigo. Conceder-nos que, libertos das mãos dos nossos inimigos, façamos o que, irmãos? Cultuássemos sem medo, como? Em santidade e justiça, em sua presença, todos os dias da nossa vida. Um propósito litúrgico, um propósito cultico. Jesus nos liberta e nos visita para nos libertar dos nossos pecados, para que nós possamos viver uma vida de culto ao nosso Deus. Em outras palavras, nós não somos essencialmente homo sapiens. Nós somos todas as pessoas homo litúrgicos. Nós somos feitos para adorar nosso Criador. E a vida dominada pelos inimigos espirituais é uma vida litúrgica contra Deus. É uma vida que cultua o pecado, o diabo e o mundo e os prazeres transitórios do pecado, como Hebreus diz. Ok? Mas reparem a última frase, irmãos, verso 75 do cântico: cultuássemos em santidade e justiça em sua presença todos os dias das nossas vidas. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, neste exato momento, desde as 7 horas ou desde as 18 horas com a escola bíblica, é um culto público. E as Escrituras nos ordena que nós cultuemos publicamente o nosso Deus. Mas o culto não se restringe a isso daqui, irmãos. Sua vida precisa ser um culto a Deus. Você é um tabernáculo, você é um templo de Deus. O seu coração precisa ser um santuário, o santo dos santos. O Espírito Santo habita dentro de você. E tudo que você faz precisa ser um culto a Deus. Absolutamente tudo. Minha esposa estuda arquitetura, aplicando para nós. Todos nós somos arquitetos. Nós estamos construindo um culto com as nossas vidas para Deus. Seja um arquiteto litúrgico para Deus. Construa uma base sólida para a sua vida, para o seu culto, para o seu templo, que é a palavra de Deus escrita e a palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo como centro da palavra escrita. E a partir desse chão, desse fundamento, desse alicerce, desse baldrame, você começa a construir a sua vida diante de Deus. Construa salas para você cultuar a Deus. Construa a sala da oração, construa a sala da leitura bíblica, construa a sala do culto público, construa o quarto no seu coração do culto familiar da sua família. Construa janelas e portas para que você cultue a Deus e Deus fale com você, lendo as Escrituras, orando, louvando, cantando hinos, vindo aos cultos, conversando com nossos irmãos, discipulando, evangelizando. Você vai para o trabalho, você está cultuando a Deus. Você vai para estudar na escola, na faculdade, você está cultuando a Deus. Você vai no banheiro, você vai comer, você vai fazer
qualquer coisa que for, é um culto, ou a Deus, ou é um culto a você, ou ao pecado, ou a qualquer inimigo de Deus. É inescapável. Cada ação, cada pensamento, cada palavra, cada aspecto da sua existência é um culto. E a pergunta é: para quem? Para Deus ou para os seus pecados? Para o diabo, para a morte? Se você cultua a Deus somente aqui, irmãos, sua vida é um templo do diabo, como Paulo diz em 2 Coríntios, templo de demônios, ok? Ou você é um templo de demônios, 2 Coríntios 6, ou você é um templo do Espírito. E não tem como você ser templo do Espírito domingo à noite e ser templo do demônio segunda a sábado. Vocês estão vendo? A fé cristã engloba toda a sua vida, toda a sua existência, todos os seus relacionamentos e atividades. Pensem nisso, irmãos. E em tudo que você faz, qual é o modo que nós cultuamos a Deus? Verso 75: em santidade, justiça, na presença de Deus. É isso que Deus promete lá em Êxodo. Eu vou construir o tabernáculo em vocês, eu vou habitar em vocês, minha presença irá com vocês. E agora nós em Cristo Jesus somos esse tabernáculo. Essa é a primeira parte, irmãos, do nosso texto, o cântico de Zacarias. E Zacarias termina o seu cântico com uma profecia, ou com duas profecias: uma para o seu bebê que acabou de nascer, João Batista, e outra para Maria que está do seu lado. Ele profetiza para aquele bebê no útero daquela jovem. Vamos ver, profecia para João Batista, verso 76. E tu, menino, ele se vira para o próprio filho e diz: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, pelo perdão dos seus pecados. Irmãos, de certa forma, João Batista, ele tem um papel único na história da redenção. Ele é o maior dos profetas, porque ele viu o cumprimento das suas profecias, Jesus, e ele preparou o caminho de Yahvé, que é o próprio Senhor Jesus, Deus em carne. Mas de forma análoga, ou de forma aplicável para nós, o que João Batista faz, a igreja em Atos é chamada a fazer, de forma análoga pelo menos. É para você proclamar que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo para todos os povos. Você estende o chamado de João Batista, e você como um profeta, todos vocês são profetas. Nenhum de vocês prevê o futuro, mas profeta na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, é aquele que fala, ensina e proclama a palavra de Deus centralizada em Jesus Cristo. Você é chamado para proclamar que Deus perdoou os nossos pecados em Jesus. Irmãos, eu pergunto para vocês: como João Batista proclamou essa boa nova, esse evangelho, essa coisa alegre que seu pai está dizendo aqui? Olha, meu filho vai dizer que Deus salvou-nos e nos libertou dos nossos pecados. Como João Batista fez isso? Nós continuamos a narrativa, nós vamos saber. Ele diz: raça de víboras, quem vos ensinou a escapar da ira vindoura? João Batista diz: o machado está posto na raiz, e quem não produzir frutos dignos de arrependimento será lançado no fogo, que não se extingue. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha como João Batista, irmãos, está cumprindo a profecia do seu pai sobre ele. Ele não está dizendo: ó, vem aqui, meus filhos israelitas, filhos de Abraão, não se turve o vosso coração, Deus perdoou vocês, vão em paz. Não, ele está dizendo: raça de víboras. Por quê, irmãos? Porque é impossível você ter qualquer consciência dos seus pecados e de que você necessita de perdão, se você não sabe o quão pecador você é, se você não conhece, não tem uma experiência da profunda corrupção e rebeldia do seu coração maldito diante de Deus. Eu estou falando de todos nós, eu estou falando de todas as pessoas. Não me venha com uma roupa bonita
achando que você é santo e melhor do que os outros. Todos nós aqui somos, em essência, por nascimento, nativos, raça, filhos do diabo, raça de víboras. Nós procuramos escapar da ira vindoura com a nossa religiosidade externa. Portanto, você precisa ter consciência, você precisa que as Escrituras sejam como uma espada, não como uma pena fazendo carinho na sua cabeça, mas como uma espada, dilacerando a sua alma pecadora, para que você tenha consciência do quão grandioso é os seus pecados diante de Deus, ao ponto de você pereceria eternamente no inferno. E quando você reconhece essa sua pecaminosidade, aí sim, você tem um homem no deserto dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Ele é superior a mim, porque já existia antes de mim, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Não sigam a mim, sigam a Ele. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Messias. E esse é o seu chamado, quanto cristão, quanto igreja, a sair daqui essa noite e proclamar que todos são pecadores diante de Deus e que só há salvação através de Jesus. É para isso que você existe. É isso a finalidade do seu culto a Deus. É para isso que Deus arquitetou um plano gigantesco, histórico, profetizou cada detalhe e encarnou-se no ventre de Maria, morreu, ressuscitou para libertar dos seus pecados, para que você cultue a Deus e esse culto seja proclamativo das boas novas de Jesus Cristo para nós. Para nós finalizarmos, irmãos, temos uma gloriosa profecia sobre um bebê que ainda nem tinha nascido ainda, Jesus. Vejam como Zacarias se refere a uma pessoa que ainda não viu, um bebezinho que só de chegar encheu Isabel, Zacarias e João Batista do Espírito Santo. Verso 78: graças à profunda misericórdia de nosso Deus. Profunda misericórdia de nosso Deus é o fundamento do ministério de João Batista e a causa da vida de Jesus. É uma ponte entre João Batista e Jesus aqui, pela qual, ou seja, através da misericórdia de Deus, a aurora lá do alto nos visitará, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar nossos passos no caminho da paz. E ele encerra esse capítulo dizendo que João Batista crescia, se fortalecia e viveu no deserto até que se tornou público seu ministério em Israel. 30 anos depois, João Batista se manifesta. Irmãos, Zacarias se volta para essa barriga grávida daquela jovem de 15 anos, Maria, e diz que aquele bebezinho é a aurora. Em grego é a Anatólia, que quer dizer o nascer do sol. Quando Jesus saiu do ventre de Maria, é como se o nascer do sol resplandecesse para aquelas pessoas e nenhuma trevas permaneceu diante daquele bebê. Jesus brilha a luz do nascer do sol, dissipa as trevas, nos guia nessa luz e nos chama para sermos luz com Ele. Mas não é qualquer nascer do sol, irmãos. Não é. Não é um novo dia qualquer. Baseado em Gênesis capítulo 1, a primeira coisa que Deus faz na criação: haja luz. E houve luz. Na nova criação que nós vamos ver em Isaías, a nova criação é estabelecida como luz. As trevas do pecado corrompeu a antiga criação. Na nova criação vai começar com luz da glória de Deus. E a luz da nova criação, veja, irmãos, a nova criação não começou apenas com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, como eu sempre falo. A nova criação começou com o nascimento de Jesus. Nós podemos dizer que Jesus é um evento, uma pessoa evento. Tudo que Ele fez, nascimento, vida, morte, ressurreição, ascensão, derramar do Espírito, é um só evento que inaugura o novo céu e nova terra.
Nós podemos falar que esse é o evento Cristo. Um só evento com vários momentos. E o próprio nascimento de Jesus é a inauguração da nova criação. Vocês estão vendo isso no texto? Não. Porque vocês não sabem quais textos Lucas fez alusão do Antigo Testamento aqui. Eu gostaria de terminar o sermão mostrando que o verso 78 e 79 há 4 alusões ao Antigo Testamento, e é daí que eu tiro minha aplicação para nós. E a aplicação é esta: Jesus, ao nascer, inaugura a luz da nova criação, dissipa as nossas trevas, os nossos pecados, da nossa antiga criação perversa, nos conduz nessa luz, mas não somente isso, Ele nos incorpora e nos inclui e nos participa, nos chama a participar dessa luz da nova criação, ao ponto de que agora nós somos a própria luz da nova criação, e nós devemos brilhar neste mundo de trevas, como um culto glorioso e luminoso. Vós sois a luz deste mundo. A luz da nova criação se estende desse bebê, depois foi crucificado e ressurreto, para todos nós. Vocês vão ver isso nos nossos textos. Vamos ler novamente Lucas, para ficar bem estabelecido na memória de vocês. Lucas 1, 78. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, que fez o quê? Que o nascer do sol lá do alto nos visitará. Lá no começo do cântico, Deus nos visita. Aqui no fim do cântico, o Messias nos visita. O Messias é Deus em carne. Para que Ele vai nos visitar, essa aurora? Para iluminar os que estão nas trevas. E esse iluminar não é somente jogar luz e dissipar as trevas, mas é fazer com que esse ser de trevas se torne luz. Esse é o sentido de iluminar aqui. Nós nos tornamos um espelho e refletimos a luz da nova criação, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. Virem 3 livros antes: Lucas, Marcos, Mateus, lá no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e a primeira citação de Lucas. Malaquias capítulo 4. Lembrando que Malaquias capítulo 3 e 4, toda é uma profecia sobre João Batista e sobre Jesus. É assim que termina o Antigo Testamento, anunciando a vinda do Elias, ou seja, João Batista, e a vinda do Messias, ou seja, Jesus. Malaquias 4, prestem atenção. Diz o Senhor dos Exércitos, verso 1: aquele dia virá. Vejam o tom escatológico do profeta aqui. Que dia? O último dia, o dia do fim. Aquele dia virá abrasador como fornalha. Todos os presunçosos e todos que cometem maldade serão como palha. E o dia que virá os queimará, e não sobrará raiz nem ramo. O dia do julgamento final aqui. O que vai acontecer no julgamento final? Verso 2: mas para vós, para o povo fiel de Deus, os que temeis o meu nome, vai acontecer o que, irmãos? Verso 2: nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros soltos no curral, pisarei os maus, porque serão como pó debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão vendo? Naquele dia escatológico, o sol da justiça vai nascer e brilhar sobre vocês da tal forma que vocês vão se alegrar infinitamente nesse sol da justiça, porque ele vai trazer cura em suas asas, e o mal será pisado. Vejam aqui os inimigos sendo pisados. Por isso que Zacarias, ao ver Jesus, ao ver que o sol da justiça irá nascer, ele diz: os inimigos vão ser julgados. E foram, mas nossos inimigos espirituais primeiro, depois os físicos. Vocês estão vendo? Malaquias, Lucas fundamenta o cântico de Zacarias. Zacarias cita aqui de cabeça Malaquias capítulo 4. Mas, irmãos, tanto Lucas capítulo 1 quanto Malaquias capítulo 4 está fundamentado em outras 3 passagens anteriores do Antigo Testamento, todas elas no livro de Isaías. Vamos lá. A primeira delas, a que nós já lemos e cantamos, Isaías capítulo 9.
Isaías capítulo 9, verso 1, diz assim: entretanto não haverá escuridão para os que estavam aflita, e tempos passados ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro, nos dias do fim, fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que, exatamente a citação lá em Lucas, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Aí Deus diz que vai multiplicar a alegria, multiplicar o povo. Verso 4, vai subjugar os inimigos e não haverá mais guerra, haverá paz. Por quê, irmãos? Qual que é a causa do povo que estava em treva ver a luz, se alegrar e andar em paz? Verso 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e justiça. Mesmas palavras do cântico de Zacarias: retidão, justiça no caminho da paz. Vocês veem, irmãos, o simples nascimento de Jesus trouxe o reino de Davi, eterno, luminoso, cheio de alegria, com os inimigos subjugados debaixo dos nossos pés. Segundo texto ainda em Isaías, capítulo 58. Isaías 58, a partir do verso 8 até o verso 11, diz assim: então a luz romperá como a alva. No original vai nascer o pôr do sol, mesma expressão de Malaquias e de Lucas. E a tua cura, mesma expressão de Malaquias, logo chegará, a sua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele te dirá: aqui estou. Se tirares o jugo, o dedo acusador, e o falar com falsidade no meio de ti, e se abrires a alma ao faminto, e se fartares o aflito, e a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, e te fartará em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como o Éden, serás como o jardim regado, com o manancial cujas águas nunca faltarão. Vocês veem? Está dizendo aqui, se o povo se arrepender, mensagem de João Batista, a própria glória do Senhor responderá como o nascer do sol. E o texto aqui diz que o povo de Deus que contempla essa glória se torna luz, que ilumina, que é como o Éden, como a nova criação. Último texto, irmãos, verso capítulo 60, virem a página. Isaías 60, verso 1, 2 e 3. Todos esses textos estão lá no cântico de Zacarias. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Glória nascer é a metáfora do nascer do sol. Pois as trevas cobrirão a terra, e a escuridão cobrirá os povos. Mas o Senhor resplandecerá sobre ti, e sobre ti se verá a sua glória. Nações caminharão para a tua luz, e reis para o seu resplendor. Da tua o que, irmãos? A aurora, do seu nascer do sol. Vocês estão vendo? O que Isaías está dizendo com todos esses textos é o seguinte: as trevas cobrem a terra, o pecado domina até o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, esse texto se cumpre. A glória de Yahvé resplandece, dissipa as trevas e nos chama para participarmos dessa luz. E o texto aqui diz que é para os povos verem essa luz, dessa glória em nós. Vocês estão vendo? Isso é evangelismo. Isto é culto. Isto é ser cristão. Evangelismo não é você chegar, pegar um folhetinho e entregar na rua. Você não conhece a pessoa,
não quer saber da vida da pessoa, nem sabe o que está escrito aqui, a pessoa não lê, você fala, evangelizei. Evangelismo não é 5 minutos você pegar alguém lá e falar, você tem que se arrepender, crer em Jesus. Evangelismo é você brilhar a luz da glória de Cristo Jesus através da sua vida e palavras, a tal ponto que segue as pessoas do mundo, a tal ponto que o Espírito usa essa luz para trazer essas trevas para participarem dessas luzes. Vocês veem, irmãos? É isso que Zacarias está profetizando e declarando para nós. Isso é vida cristã, uma vida plena de alegria, subjugando os nossos inimigos e brilhando a luz de Cristo Jesus para nós. Vocês veem? Se vocês viverem assim, vocês terão certeza da vossa fé. Vocês terão uma fé robusta, madura. Vocês brilharão a luz de Cristo Jesus e do Evangelho dos povos. Caso contrário, você continuará minguando, perdendo para os seus inimigos, perdendo para os seus pecados, não abrindo a sua boca para falar de Cristo Jesus e não cultuando a Deus em justiça e santidade. Que esse não seja eu, que esse não seja vocês, para a glória de Jesus. Vamos orar.